O jejum tem sido praticado há milhares de anos, mas só recentemente começamos a pô-lo à prova. Fiz uma série de vídeos sobre os estudos do uso do jejum para a perda de peso que vem desde os anos 70. Era seguro? Era eficaz? Mas, em relação a usar o jejum para tratar e prevenir outras doenças, um dos efeitos secundários notado nos primeiros estudos de perda de peso foi uma queda consistente na pressão arterial, de tal modo que normalmente tinham de parar de tomar antihipertensivos enquanto jejuavam, senão a pressão baixava demais. Assim que se começava a comer de novo, a pressão voltava a subir, mas notavelmente não tão alta como era anteriormente. Mas claro, dependia dos alimentos que voltavam a ingerir. Por exemplo, um relato de caso de uma mulher que usou o jejum para curar a sua artrite reumatoide. A pressão sistólica inicial era de cerca de 170, apesar de múltiplos medicamentos antihipertensivos. Foi colocada numa alimentação de vegetais integrais por 8 semanas. Isso baixou a pressão de 170 para 130. Depois, deixou todos os medicamentos antes de começar o jejum e estabilizou em 110 após o jejum. Mas seria apenas devido à perda de peso? Pois ela perdeu 10 quilos no jejum e 12 quilos comendo vegetais não processados. Então sim, é extraordinário baixar de 170 para 110, mas isso foi depois de perder cerca de 22 quilos. Sabemos há décadas que qualquer tipo de perda de peso pode diminuir a pressão arterial. Mesmo pequenas perdas de peso podem diminuir a pressão em obesos, mesmo mantendo um excesso de peso significativo. Mas a maior parte da queda na pressão com restrição calórica severa acontece nos primeiros 2 dias, antes de uma perda significativa de gordura. Portanto, pode ser também devido à redução de hormônios do estresse, como adrenalina e noradrenalina, quer antes, quer depois do exercício, após apenas 2 semanas com apenas algumas centenas de calorias por dia. Então, pode ser uma razão porque dietas muito baixas em calorias se tenham mostrado úteis na redução da pressão arterial, mesmo naqueles para quem os medicamentos antihipertensivos falham, por causa das mudanças hormonais. Mas as dietas baixas em calorias também tendem a ser mais baseadas em vegetais, portanto, há mais fibras e alimentos ricos em potássio e menos gordura saturada. Mesmo a adição de frutas e vegetais à dieta dos hipertensos pode baixar a sua pressão sistólica, um número superior em 7 pontos. Isso é a melhoria na pressão que seria de esperar por perder 5 quilos, apenas por comer mais frutas e vegetais. E se combinarmos isso com uma redução do consumo de carne, não só duplicando a ingestão de frutas e vegetais, mas também combinando isso com uma redução de gordura saturada e colesterol, pode-se diminuir a pressão arterial em 11 pontos. O que mais podemos fazer? Restringir a ingestão de álcool em consumidores regulares, pode baixar 5 pontos. Então, vamos fazer as contas. Restrição de álcool pode baixar a pressão sistólica em 5 pontos. Perder 5 quilos pode diminuir 7, tal como comendo as recomendadas 8 a 10 porções de frutas e vegetais por dia. Exercício aeróbico regular durante 3 meses pode baixar 9. Então, vamos adicionar isso no gráfico. Combinando mais frutas e vegetais com menos produtos animais, podemos baixar 11. Os medicamentos antihipertensivos podem ter efeitos secundários, mas podem baixar 15 pontos. E quanto a cortar o sal, note que no outro estudo alimentar mantiveram os níveis de sódio iguais. Se cortarmos sódio suficiente, podemos superar os medicamentos com 16. Medicamentos 15, restrição de sódio 16. Será que isso é o melhor que podemos fazer com a dieta? Se colocamos as pessoas numa alimentação apenas de vegetais, mesmo com sódio moderado, os hipertensos podem baixar 18 pontos, mesmo depois de 9 em 10 terem reduzido seus medicamentos antihipertensivos ou os terem eliminado completamente, tudo em apenas 7 dias. Isso é bastante impressionante. E se usássemos essa mesma alimentação e adicionássemos um jejum? 37 pontos. Vamos rever esse estudo do jejum e outros semelhantes no próximo vídeo.